Olá mundo, eu sou o Daniel Maciel e hoje é dia de falarmos sobre o WordPress. E eu não estou sozinho, trago hoje um convidado muito especial, é o Nuno Morgadinho, fundador e responsável pela WG Labs e especialista no WordPress em que tem muito conhecimento e que eu estou muito expectante para trocar aqui algumas impressões. Olá Nuno. Olá Daniel, obrigado pelo convite. Obrigado eu por estares aqui e teres aceito este desafio. Nuno, para começar, eu gostava de saber então o que é o EG Labs e como é que ela começou e qual é um bocado o teu percurso. Apresenta-te um bocadinho Ok, aqui então, à comunidade. eu sou o Nuno Morgadinho, sou diretor da WG Labs e nós somos uma agência focada em WordPress. Isso significa que dentro do WordPress fazemos sites, lojas online, mas também marketplaces, plataformas para empresas, e-learning, tudo o que seja possível de fazer à volta do WordPress. Temos clientes nacionais e internacionais, temos tido a felicidade de trabalhar já aqui com algumas marcas de renome, como a Forbes, a Unicef, a Vodafone, etc. E sim, dois dos projetos que tiveram maior visibilidade cá em Portugal foi o Jornal Observador, do qual nós fizemos parte da equipa que lançou o Observador no mercado, e depois também mais tarde o Eco.pt, que foi outro jornal, uma espécie de observador da economia, e esse nós lideramos do início ao fim o design e todo o desenvolvimento. Mas como agência estamos sempre a trabalhar clientes diferentes, portanto, tão depressa estamos a fazer uma loja de biquínis, como a seguir estamos a fazer uma coisa mais institucional, e também trabalhamos com startups, como, por exemplo, a Uniplaces. O primeiro protótipo deles foi desenvolvido connosco em WordPress, e depois com esse protótipo eles conseguiram ganhar uma competição que havia na altura, que era o Startup Weekend, e depois conseguiram também provar um pouco o negócio deles e levantar o primeiro investimento de capital que tiveram, e jogaram o protótipo fora e começaram a plataforma que tem hoje em dia, que é deles, é uma tecnologia deles, mas serviu para... Isto, se bem que me recordo, foi mais ou menos em 2014, correto? Foi por aí. E, e pronto, então nós temos esta experiência de sites que recebem milhões de page views, como é o caso dos jornais, e a nossa equipa são designers e developers, e tentamos trabalhar com malta de topo nestas áreas. E a nossa paixão é mesmo, por um lado, a web, tudo o que é possível de fazer através da web e as possibilidades que abre esta tecnologia, e também muitas vezes ajudar os clientes a ir do ponto A, onde estão agora, até ao ponto B, onde querem ir, não é? Seja obter um melhor posicionamento, ou resolver algum problema, ou criar um produto novo. Então muitas vezes trabalhamos também com empreendedores que estão a começar negócios, ou empresas que querem começar a tirar mais partido do WordPress. Portanto, são essas as nossas áreas de atuação, desde o início até ao go-to-market. Que é a opção de escolherem o WordPress? Qual foi o trajeto que vocês fizeram para chegar ao WordPress e dizer, ok, vamos nos especializar nesta plataforma? Eu sei que fazes trabalhos noutras, mas especializas-te no WordPress, correto? Porquê? Tudo o que nós fazemos é focado no WordPress. Portanto, nós temos esse foco de só trabalhar com o WordPress. Ao mesmo tempo, temos o cuidado de não ser facciosos do WordPress. Ou seja, se houver alguma situação em que não faça sentido usar o WordPress, nós também somos os primeiros a dizer que, olha, não faz sentido, mas também não vamos fazer, porque não somos, se calhar, o melhor fit para fazer esse trabalho. Como é que isto tudo começou? Eu antes de começar a empresa, era software engineer, estava a trabalhar numa empresa que trabalhava até para a ESA, para a European Space Agency, portanto, a Agência Espacial Europeia, na Alemanha, e tinha esta ideia de criar uma empresa, e começámos por desenvolver um produto, até era um produto na área das imobiliárias. E ao desenvolver esse produto, começámos a usar uma das funcionalidades que o WordPress tem, que é o WordPress Multisite, que é uma funcionalidade mais avançada que muita gente acaba por não utilizar, porque é preciso ali ativar algumas opções para aquilo aparecer. Mas essencialmente é uma funcionalidade que permite abrir um modo rede do WordPress e ter vários sites dentro de um só WordPress. E então o nosso produto era baseado nessa tecnologia,
e nós começámos a usar o WordPress mais extensivamente. Antes disso eu já usava como blogger e como curioso e mexia no tema e instalava o plugin e fazia algumas alterações, mas pronto, não era a nível profissional. Mas após esse produto ganhámos realmente muita expertise na plataforma e depois quando fomos lançar esse produto para o mercado, a coisa falhou terrivelmente porque nós não fizemos, digamos, nenhum. Não tínhamos falado com ninguém, fizemos todos os erros comuns. Fizemos primeiro um desenvolvimento não sei quantos meses e só depois é que fomos tentar vender. Também éramos muito técnicos, não tínhamos o expertise de vendas nem nada disso. Depois também foi numa altura que havia toda a crise imobiliária, etc. Tantas imobiliárias nem queriam ouvir falar de novos produtos ou de novos investimentos, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu ia blogando e ia escrevendo no meu blog coisas que tinha sobre lições que ia aprendendo sobre o WordPress e coisas no WordPress, e tive um contacto por parte de um cliente nos Estados Unidos que viu o meu blog e disse: olha, eu tenho aqui não sei quantos sites também a utilizar o multisite e preciso de ajuda, há aqui uma série de coisas que eu quero fazer, estarias disponível para trabalhar connosco, para Boa. nos prestares consultadoria, não é? E então arranjei primeiro esse cliente para esse trabalho, como freelancer ainda, e depois desse vieram outros e fomos crescendo a parte mais de serviços. Hoje em dia somos uma agência de serviços à volta do WordPress, não é? Então, mas tudo começou aí, não é? Começou aí. E diz uma coisa, e como é que tu vês a evolução do WordPress nos últimos anos? Achas que ele está a ir para o caminho certo? Achas que ele está a acompanhar o ritmo? Qual é a tua percepção sobre a evolução do próprio WordPress? Então, eu acho que o WordPress, se calhar antes de irmos ao futuro, vamos um pouco ao passado. O WordPress surge ali no início de 2004, final de 2003, mais ou menos, e surge numa altura que até há outras plataformas parecidas que surgem ao mesmo tempo. O Drupal também surge, depois mais tarde o Joomla e outros, e curiosamente também são open source, como o WordPress, também são em PHP, também têm muitas funcionalidades parecidas. E então há aqui uma questão que é: porque é que o WordPress cresceu e tem vindo a crescer tanto e os outros não têm vindo a crescer tanto, né? E eu acho que acima de tudo é uma questão tem sido uma questão de filosofia, ou sim, filosofia por trás do projeto, digo. Porquê? Porque no início, plataformas, por exemplo, como o Drupal e outras, a ideia deles era: nós temos que permitir a pessoa criar um site simples, mas se a pessoa quiser criar um site complexo, ou seja, um portal ou uma aplicação web ou algo mais robusto, mais empresarial, nós também queremos suportar isso. Era a ideia deles, era ser um framework, era ser digamos, um cinto de ferramentas que a pessoa pudesse usar para construir a sua aplicação web. Essas ferramentas tinham essa perspectiva e por causa disso elas próprias eram um pouco mais complexas, porque tu, para suportar alguma complexidade, tens que permitir, tens que abstrair e tens que ter mais complexidade envolvida. É uma ironia, mas é a verdade. Para suportar a complexidade, tens que pôr mais complexidade no sistema. E então, enquanto o WordPress, não, o WordPress, a ideia deles era só: isto é só para fazer um blog, não é para fazer mais nada. Foi naquela altura que havia a moda dos blogs, do blogger, e também começou a aparecer nas telenovelas pessoas que tinham blogs, não é? Nos morangos com açúcar e essas coisas, e havia essa tendência dos blogs. E a ideia deles era só: isto é só para um blog, não é para fazer mais nada. Se quiseres fazer uma aplicação web, vais a outro sítio. Se quiseres fazer não sei o quê, vais a outro sítio. Mas o que é certo é que primeiro os freelancers e depois as empresas, por causa dessa simplicidade, que era muito simples lançar um WordPress, instalar um WordPress e visto bem as coisas, um WordPress ali com algumas adaptações era um site. Então eles começaram a usar o WordPress e aquilo que surgiu a seguir foi muito interessante na minha perspectiva, porque o WordPress cresceu e foi crescendo e continua a crescer. E obviamente depois há outros fatores que contribuíram para isso, mas no início foi essa diferença de filosofia. Depois, mais tarde, o WordPress veio acrescentar outras coisas, mas foi essa gênese, digamos, que permitiu o WordPress crescer tanto. Sim.
Sim. E, portanto, eu acho que uma coisa que o WordPress tem feito bem é ter-se mantido fiel a parte dessa filosofia. Pelo menos essa parte de ser só para um blog ele já não tem, mas tem outras partes que faz, digamos, que são o seu core, da sua filosofia, que são muito importantes. Uma delas é manter a compatibilidade para trás. Portanto, tu sabes sempre que há uma nova versão do WordPress, eles fazem questão de não partir de nada que esteja feito para trás, ou seja, tu sabes sempre que o teu site à partida vai conseguir ser atualizado e vai conseguir migrar para versões mais recentes. Isso, nas outras ferramentas isso não acontece. Por exemplo, no Drupal, quando saiu o Drupal 8, tu tinhas que passar por um processo longo de migração para passares do teu Drupal 7 para o 8, ou então ia haver montes de coisas que não iam funcionar, ou até nem sequer conseguias atualizar. Então diz-me uma coisa, se tivesse que escolher a grande vantagem do WordPress seria essa? Eu acho que não. Eu acho que a grande vantagem, e isso é, na minha opinião, aquilo que tem vindo a permitir o WordPress crescer, mas eu acho que a grande vantagem do WordPress acaba por ser a comunidade. Ou seja, o facto de haver muitas pessoas a usar o WordPress, qual é o benefício que isso nos traz a nós e aos novos utilizadores do WordPress? Podíamos dizer, também há muita gente que gosta de, sei lá, do Benfica, mas nem toda a gente tem que ser do Benfica, não é? Mas no caso do WordPress, isso acaba por ser uma vantagem muito significativa, haver muitas pessoas a usar. Porquê? Porque neste tipo de plataformas, o que é que acontece? Mais cedo ou mais tarde, e tu sabes isso, vai haver algum obstáculo, vai haver algum desafio, vai haver alguma coisa que tu queres fazer e que não estás a conseguir fazer, não sabes como ainda. Então vais pesquisar, e como há muita gente já a usar o WordPress, muito provavelmente já alguém colocou uma solução, ou já existe um tema, ou já existe um plugin, e isso permite às pessoas ultrapassar os obstáculos sozinhas, né? E há muitas pessoas que vão evoluindo no WordPress sozinhas, né? Eu, por exemplo, mostrei a um amigo meu o WordPress e ele desde então tem feito um percurso incrível com o WordPress, cria imensos sites e tudo, e ele aprende sozinho. Então a grande vantagem do WordPress é das pessoas conseguirem evoluir sozinhas, se quiseres. Graças a essa massa que já existe de utilizadores e da própria comunidade que permite isso, que facilita isso. Não é? Outras ferramentas tu tens que, se calhar, abrir um ticket, esperar que alguém do lado de lá te responda ao teu ticket, depois aquilo não era bem a resposta que tu estavas à espera, tens que enviar outra vez outra comunicação e depois ficar à espera mais não sei quanto tempo. E esse processo é super frustrante e nós, como seres humanos, se não temos um progresso rápido, desmotivamos, não é? Vamos Claro. fazer outra coisa. E o WordPress permite isso, permite ir avançando, ir ultrapassando os obstáculos e ir evoluindo. Sim. E se tivesses que escolher uma desvantagem seria? Uma desvantagem do WordPress. É uma boa pergunta. Eu acho, é assim, para 99%, se quiseres, dos casos, tudo o que exige publicação online e conteúdos online, eu acho que o WordPress adequa-se, pronto, que nem uma luva. E eu gosto muito do WordPress também por tudo aquilo que já existe feito e não termos que estar a reinventar a roda, não é? Pronto. Agora, obviamente há casos em que nós não usamos o WordPress. Se for uma aplicação empresarial que tenha muita lógica de negócio, que tu tenhas que garantir a integridade dos dados, por exemplo, a nível da base de dados, o WordPress não é bom para isso. Então, há casos onde não faz sentido o WordPress. Agora, nos casos que faz sentido o WordPress, uma desvantagem do WordPress, se quiseres, eu diria que muitas vezes aquilo que é a maior força, a nossa maior força também às vezes acaba por ser a nossa maior fraqueza. Então, uma das forças do WordPress é o seu sistema de plugins e temas, né, que é super robusto e existe já muitos plugins, muita coisa feita, mas ao mesmo tempo Fontes de problemas. o facto de esses plugins serem muito flexíveis e qualquer pessoa pode fazer um plugin com muito pouca qualidade, até um com muita qualidade, não é? Acontece que muitas vezes as pessoas põem-se a instalar plugins e esses plugins foram feitos por pessoas, por carolas que se lembraram de fazer aquilo um dia, mas agora o plugin já não é suportado,
ou se calhar o plugin não foi bem feito, não é? E as pessoas Eu estão nem a usar diria aquilo nos tanto, seus sites. eu nem diria tanto, eu até acho que existem muitos plugins feitos por maliciosos, não é? E muita gente depois não tem isso em atenção e em consideração, não é? Normalmente no repositório oficial do WordPress de plugins há uma certa filtragem e os plugins têm alguma qualidade. Sim, Mas só pronto, que o problema temos de ter noção e que tu se conheces, e se tu conheces o setor e a área, sabes que muitas vezes, mesmo plugins pagos, o que se tenta fazer é arranjá-los gratuitos e esses depois com é, inúmeros é, problemas. É um dos principais erros é, que acontecia no WordPress, era temas e plugins cracados, não é? Que vinham depois é, com inúmeros problemas sim, associados, não é? sim. Então, diria que isso é digamos, um ponto mais fraco, é essa qualidade dos plugins ser muito flutuante. Tanto tens Sim. plugins muito profissionais como tens outros, Permite-te e uma depois porta olhas de para eles entrada de de fora, problemas, não é? permite. E depois, eu diria que o próprio ecossistema do WordPress ainda está a evoluir, então já tens soluções muito boas para sites multi-idioma, para lojas online e tudo mais, mas ainda há muita coisa também por fazer, Claro. então algumas dessas ferramentas também ainda estão a crescer, E tu que e falas, isso é uma desvantagem. e tu já que falaste nas lojas online, qual é a tua opinião sobre o e-commerce? Achas que é vantajoso criar uma loja no WordPress, se ele atende bem ou se traz algum problema associado? Qual é a tua experiência em relação à criação de lojas online no ecossistema do WordPress? Eu acho que o e-commerce é excelente como solução de e-commerce, e os critérios pelos quais eu faço essa avaliação têm a ver com, por exemplo, segurança é muito bom, a performance também permite se for bem trabalhado, também permite uma boa performance. Modularidade, ou seja, há imensas extensões, imensas integrações já feitas. Pronto, portanto, tem aí várias vantagens. É, acho que a maior vantagem do e-commerce é essas integrações todas que já existem e também a sua versatilidade, ou seja, tanto te permite montar uma loja pequena em que tu não tens sequer muito orçamento, mas pões ali um tema, pões a tua loja e podes começar a vender, até também permite ao mesmo tempo uma agência como nós fazer uma loja profissional para um grande cliente que precisa de um design exclusivo, precisa de personalizações no checkout, precisa de fazer testes ao servidor para aguentar com o número de visitantes que estão a chegar, precisa de uma atenção mais profissional e de um apoio, e também permite isso. Então, é engraçado ver como uma ferramenta tem essa versatilidade. Uhum. Obviamente há outras ferramentas também no mercado e para a loja online há muita coisa, não é? Mas eu acho que é sempre importante, sabes que eu sou um dos princípios que eu tento passar aos meus clientes e a quem me cruzo, é que nós não devemos escolher a tecnologia só pela tecnologia, ou seja, devemos primeiro escolher as pessoas, a equipa com quem queremos trabalhar e depois ouvir a equipa sobre qual a tecnologia a usar. E eu acho que isso é importante porque hoje em dia as pessoas olham muito, por exemplo, imagina, até o caso dos telemóveis. Qual é o telemóvel que me oferece mais especificações, né? Mais memória, mais CPU ou mais não sei o quê? Mas depois tu tens o iPhone, que se calhar não tem tanta memória, mas vai-te fornecer uma experiência diferente. Né? E eu estou a dizer isto porquê? Porque acho que no caso do WordPress nós também não podemos olhar só para as funcionalidades, temos também a olhar para se quiseres, esta parte mais de filosofia do projeto, que me vai garantir a retrocompatibilidade, o facto de ser open source, o facto de haver muitas pessoas no mercado que podem pegar naquilo e fazer aquilo evoluir, Claro. ao contrário de outras plataformas que não são tão usadas. Então, se eu quiser procurar um especialista, vou ter que pagar muito, ou se calhar nem vou encontrar, não é? Então, há que fazer esses balanços, Claro. diria eu. E diz-me uma coisa, Mas estou muito contente com o e-commerce e nós estamos com clientes a usar o e-commerce sim, 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 sim. também com muito bons resultados. Portanto, é uma solução que nós estamos a explorar mais. Posso dizer, inclusive estou a escrever um pequeno livro sobre o e-commerce, ok? Portanto, vais aqui em primeira mão Boa. este anúncio, mas
e a ideia mesmo, vamos continuar a apostar no e-commerce no fundo também educar um pouco o mercado sobre o que é possível fazer, porque é Sim, uma nós, plataforma nós excelente vai evoluir ainda, tem muito por claro, evoluir. nós próprios aqui na SURS também começamos a trabalhar com o PrestaShop. E agora, nos últimos anos, os projetos têm sido todos com o e-commerce, porque lá está a questão da versatilidade, a questão de ser mais fácil até às vezes o próprio cliente ter mais autonomia de que outras ferramentas, isso estaria mais condicionado, também é uma das vantagens, não é? E diz-me uma coisa, já que estamos a falar de autonomia, começam a surgir soluções como o Elementor e outros plugins do género. Qual é a tua opinião sobre estas novas abordagens que estão a nascer para o WordPress? Então, eu acho que quem foi o grande precursor dessas abordagens acabou por ser o Divi. Né? E o Divi, ainda hoje em dia, acho que é dos temas mais instalados ou mais descarregados, e há muita gente que usa. E eu diria que para um determinado público faz sentido. Né? Se tu estás a criar o teu site, és uma pessoa não tão técnica e queres usar uma dessas soluções, acho que funcionam bem, tanto o Divi como o Elementor e há outros builders também bons no mercado e que permitem criar páginas interessantes e tudo mais. Há também aquilo que nós chamamos de implementadores que usam essas ferramentas para construir sites para clientes e também com sucesso. Pronto. Um, Nós, por exemplo, para sites profissionais, normalmente não usamos page builders. Primeiro porque havia questões de performance associadas a isso, e hoje em dia porque queremos também suportar o Gutenberg e acabamos por desenvolver blocos Gutenberg Uhum. e no fundo é também essa lógica de blocos responsivos, embora não seja no contexto do Divi ou do Elementor. Claro, Não é? sim. Então eu acho que há espaço para Sim, todos. sim, sim, Né? sim. É um pouco essa Eu acho que a principalmente minha o perspectiva. percurso que o Elementor tem feito nos últimos anos tem sido muito interessante. Eles estão a trabalhar bem e mesmo agora o salto que eles deram na última versão foi significativo. Portanto, eu acho que eles estão a fazer um bom passo Sim, sim, e é sim. uma solução para Mas muita há gente. outros, por exemplo, o Astra também é um Sim. tema que tem imenso potencial e tem imensos starter templates também muito interessantes e que suporta tanto o Elementor como outros builders. Portanto, há aí imenso espaço. E eu dou também alguma formação WordPress e ensino também o WordPress aos meus alunos do IAD e tudo mais e muitas vezes mostro-lhes o Divi e o Elementor como soluções para construção de páginas, embora nós na agência estejamos se calhar mais a apostar no Gutenberg e no desenvolvimento de blocos Gutenberg e no React, no front-end, etc. Pronto. Portanto, diria, há um lugar para tudo. Né? Exatamente. Pronto, Nuno, há aqui outra questão um bocadinho mais técnica. O WordPress é feito com PHP, portanto não podemos deixar de sair daqui sem falar no PHP. Sim? O PHP é uma linguagem que sempre foi muito mal vista por uns, bem vista por outros, mas eu tenho a percepção que, pelo menos nas empresas e na parte mais corporativa, o PHP é uma linguagem que foi sempre vista um pouco de lado. Tens essa percepção? Não estou a perguntar a tua opinião, mas tens essa percepção se como é que o mercado vê esta linguagem? Sim, o mercado também flutua, digamos, mas sim, o PHP sempre foi um pouco mal visto pelos programadores mais puristas e pelos programadores mais especialistas, digamos assim, mas o próprio PHP também tem evoluído muito ao longo do tempo. Não é? Pronto. Agora, há uma experiência que eu fiz já quando comecei a empresa, um pouco antes de começar a empresa, houve um dia que eu estava um pouco com essa questão de qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor linguagem de programação. E fiz uma análise dos maiores sites da internet. O Facebook, o Monster, havia vários que eu percorri e aquilo que eu descobri foi muito engraçado, que foi que cada um deles está a usar uma linguagem diferente. Então tu tens dos top sites da internet, se tu os analisares, aquilo que tu vês é que eles não usam a mesma tecnologia, ok? Tu tens grandes sites feitos em PHP, como tens grandes sites feitos em .NET, como tens grandes sites feitos em Ruby on Rails e outras tecnologias. Portanto, a questão não é a tecnologia, ok? Em cada tecnologia, tu consegues fazer o melhor e o pior.
ok? E tudo o que está entre esses dois espectros. Pronto. Agora, o PHP tem evoluído imenso e o PHP e o próprio Facebook é feito em PHP, não é? E tem uma performance incrível, não é? Eles também, pronto, fizeram já várias evoluções ao PHP deles, mas aquilo que nós temos visto é um PHP cada vez mais profissional, mais robusto. Agora, também é muito flexível, portanto, tão depressa permite tu fazeres códigos Sparghetti, como nós às vezes chamamos, como também permite fazeres código orientado a objetos e usar design patterns e coisas mais complexas. Então, Mas e o próprio lá está, não é paradigma, a ferramenta, é a forma como tu utilizas a claro, ferramenta, e o não é? próprio paradigma no PHP tem vindo a alterar desde a versão mais ou menos 7.0, 7.1, e vemos, por exemplo, também há grandes empresas como a Amazon que contribuem com código para o PHP, portanto vemos um ecossistema que está vivo e sempre esteve vivo, isto é, nunca Sim, morreu, como muita gente sempre previu, nunca morreu e continua sim. sempre a dar cartas, não é? Sim, e vamos a ver, o próprio JavaScript também houve uma altura que era mal visto pelo mercado. Pronto, e hoje em dia é uma linguagem de referência, né? Portanto, as coisas também São flutuam, as guerrinhas digamos assim. dos programadores e da programação. Acho que isso é normal e acho que Não, vai é normal, continuar é a sempre. existir. Sim, sim, há sempre. Mas acima de tudo, eu acho que é uma questão de preferência, porque quem é muito purista acaba por migrar para soluções que permitem, digamos, ter mais controle, etc. E é isso que nós vemos um pouco com o JavaScript hoje em dia, com o React, que são linguagens pronto, fortemente tipadas, etc., para ter mais esse controle. Mas o JavaScript também permite fazer código esparguete. Portanto, lá está, não é a tecnologia em si, é o que nós fazemos com ela. Sim. Pronto, oh Nuno, eu assisti ao teu meetup do WordPress com um tema espetacular sobre preço e definição de preço, portanto é algo que eu também vou querer ouvir-te falar mais vezes, certamente, porque gostei muito da tua Okay? visão. Mas e agora falando do desafio, também estás no mesmo barco que eu, como é que está a correr e quais são as perspectivas? Então, o desafio de 90 dias, eu escolhi fazer criação de conteúdo de vídeo, então tenho estado a fazer vídeos no canal do YouTube da Vigilabs e uh, começou muito bem, com muita energia, muito entusiasmo, e agora nos últimos dias já estou a ter mais dificuldade em criar vídeos. Mas aquilo que eu percebi e que descobri é que, para já, fazer pequenos vídeos e vídeos mais simples um, acaba por ser recompensador e é também mais fácil para as pessoas consumirem se forem micro vídeos em vez de vídeos tão extensos. Agora, obviamente, dá trabalho, mas é um investimento que acho que é um pouco semear sementes para depois elas crescerem e um dia virem colher. E para mim também faz muito sentido porque faz parte da minha missão também. E até porque eu acho que há necessidade da criação de conteúdo em português de Portugal. Acho que há pouco. Partilhas Sim, dessa acho opinião? que é assim. Sim, há pouco. Em perspectiva, em comparação, há pouco. Há também muito conteúdo que acaba por não ser bem trabalhado, então as pessoas nem sabem que ele existe. Não é? Existe conteúdo muito bom, mas depois não está a chegar às pessoas, também falta essa parte da amplificação do conteúdo e nós devíamos, se calhar, investir, diria, se calhar 30% na criação do conteúdo online e depois o restante na sua amplificação, ou seja, em fazer chegar esse conteúdo a mais pessoas, porque aquilo que acontece é que depois as pessoas não chegam ao conteúdo que está a ser criado. E isso é um problema. Estamos cá para o desafio e para nos ajudarmos todos. E até acho que estamos a criar uma boa comunidade Sim, e temos que exatamente. levar isto pela frente. Nuno, muito obrigado mais uma vez pela tua participação e pela tua opinião. Acho que é muito importante. E pronto, e Obrigado, vamos Daniel. continuando a Um conversar. prazer.